Senhor Deus, pedimos que o Senhor conduza as nossas mentes e os nossos corações ao entendimento da Tua Palavra, ao aprendizado dela, que o Senhor nos conduza àquelas verdades que são capazes de lapidar a nossa vida, moldar os nossos caminhos, mudar os nossos caminhos. Ó Deus, que o Senhor chegue aos corações nesta noite, aos corações incrédulos, duvidosos, descrentes. Que o Teu Espírito chegue àqueles corações frios. Quantos corações, ó Deus, tristes e melancólicos também nós temos aqui. Todos nós, ó Deus, precisamos da intervenção do Teu Espírito, da Tua Palavra chegando aos nossos corações para sermos alimentados, orientados pelo Senhor. Então nós oramos e iniciamos esse momento de pregação da Tua Palavra, pedindo a Tua intervenção, a Tua ajuda aqui em nosso meio. Nós assim oramos e descansamos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós chegamos à nossa última mensagem sobre o inferno. Claro que a gente não esgota o assunto ele é muito vasto, mas por uma questão didática eu separei essas 8 mensagens de vida após a morte em 2 blocos. O primeiro deles, 4 mensagens, 4 domingos falando sobre o inferno. E a partir do domingo que vem, nós vamos pregar 4 vezes falando sobre o céu. Então, falamos de morte durante 4 meses. E agora vamos falar sobre vida. Estamos falando sobre vida após a morte. O que é o inferno? Hoje a gente vai ser um pouco mais doutrinário do que nas outras 3 mensagens. Definições de inferno. Vamos lá. Não bíblicas, mas de pessoas que, estudando a Bíblia, analisando a Bíblia, no entendimento que tem da doutrina bíblica do inferno, algumas definições. Inferno é a fossa do universo. Inferno é aquele incinerador cósmico no qual um dia Deus vai reunir o lixo do mundo. Inferno é a verdade percebida tarde demais. Inferno é aquele lugar que está constante e eternamente sobre a inflexível ira de Deus. Inferno é aquele local onde o verme da memória não morre, por isso permanecerá eternamente com aquelas pessoas que habitam ali uma culpa que as corrói por dentro. Inferno é a lógica por trás do pecado. Inferno é a resposta divina à impenitência resistente e à desobediência final. Inferno é o lugar do eterno sofrimento, onde não existe esperança, não existe alívio para as dores daqueles que habitam ali. E as definições continuam. O nome mais característico dado ao inferno no Novo Testamento é Geena.
Novo Testamento, as palavras que se referem ao inferno, a maior parte delas usa essa expressão aqui, Geena. E essa palavra, ela possui, assim, uma história muito interessante. Geena refere-se ao vale de Inom, algo que existia fora dos arraiais de Jerusalém. E ali no vale de Inom, no Geena, os israelitas, diz lá 2 Crônicas 18, eles queimaram muitas crianças, queimaram filhos em sacrifícios a um deus amonita chamado de Moloque. Ali era um lugar de práticas diabólicas que causavam profunda aflição e abominação aos israelitas. Ali era o Geena. No século I, esse vale se transformou num depósito de lixo, onde o despejo era queimado de dia e de noite. E o povo do tempo de Jesus associava aquele local ali a fumaça, mau cheiro, vermes, ou seja, a tudo aquilo que era repugnante e imundo. Então não foi por acaso que este foi o termo que Jesus escolheu para descrever o inferno real. Geena. O fogo não apaga nunca. Ali é um lugar de coisas imundas. Por isso a definição, a fossa do universo. Ali o mau cheiro é algo terrível, insuportável para quem passa por perto. Então, quando você lê o Novo Testamento e lê ali a palavra inferno, na maior parte das referências, lá no original, lá no grego, a palavra é Geena, uma referência a esse vale de Inom, fora de Jerusalém. Olhando para a Bíblia, o que a Bíblia tem a nos dizer sobre o inferno? A Bíblia nos diz, gente, que o inferno é um lugar real. É um lugar real igual que Samã, Macaé, Rio das Ostras, Londres, Berlim. Existe um lugar real. Numa dimensão que nós não sabemos onde é, numa dimensão a qual nós não conseguimos ir para lá por nossa própria conta, mas é um lugar real. Assim como o céu é um lugar real, o inferno é um lugar real. Nós não estamos aqui num lugar real? O inferno é um lugar real. Diz a Bíblia que Deus preparou 2 destinos eternos para o ser humano: céu e inferno. Falando sobre o céu, Jesus disse assim para os seus discípulos uma vez: vou preparar-vos lugar. Ao conversar ali com os discípulos e ao informar os discípulos que ele não viveria durante muito tempo com os discípulos, Jesus diz assim para eles: vou preparar-vos lugar. E quando nós formos falar do céu e falar das moradas da casa do Pai, nós vamos ver que a cidade celestial é uma coisa impressionantemente grande. Não existe nenhuma metrópole desse mundo que chegue perto da cidade celestial. O inferno é um lugar real. Assim como o céu é um lugar real, o inferno é um lugar real. Assim como Jesus disse para os discípulos acerca do céu: vou preparar-vos lugar, ele também falou do inferno. Quando ele diz o seguinte: então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, afastai-vos de mim para o fogo eterno preparado.
assim como o céu estava sendo preparado para os discípulos, vou preparar-vos o inferno também. Eles serão banidos da presença de Deus, os ímpios, os incrédulos, os descrentes, e Jesus diz para o fogo eterno, preparado para eles e para uma galera que vai estar lá junto com eles, o diabo e os anjos demoníacos. Então perceba, esse é um lugar real, é um lugar que Deus preparou especificamente para quê? Para quê? Para o castigo daquelas criaturas que se rebelaram contra Ele. É um lugar específico, criado com uma razão exclusiva e específica. As pessoas que vão para o inferno, elas vão para lá para sofrer. Nós vimos isso semana passada. O inferno é um lugar de tortura, de dor, de muito sofrimento. Isso nos lembra, ou isso nos ensina, que as punições no inferno não são punições redentivas, como propõe o Código Civil ou o Código Criminal, de que as cadeias deveriam ser lugares para melhorar as pessoas, conquanto a gente sabe que não é essa a realidade. Mas o propósito do inferno não é redimir, não é melhorar. As pessoas vão para lá não para serem salvas ou melhoradas. O inferno é um lugar de punição não redentiva, mas punitiva. O inferno não é uma penitenciária, não é um lugar de correção, não melhora ninguém. A punição no inferno é retributiva, não é correcional. As pessoas vão para esse lugar preparado por Deus com um fim específico, para sofrer. Então diz a Bíblia que o inferno é um lugar real. E aí, por não ser um local de correção, a Bíblia diz que no inferno não existe qualquer possibilidade de arrependimento. João vai dizer em Apocalipse 16:11 o seguinte: por causa de sua agonia e de suas feridas, blasfemam contra o Deus do céu e nunca se arrependem das suas obras. No inferno não há arrependimento. É um local não de correção, é um local de punição. Então a Bíblia diz que é um local específico, existe. E aí, esse entendimento deve corrigir uma fala muito comum entre os cristãos, entre nós, entre aquelas pessoas que frequentam a igreja. O que eu quero dizer com isso? Se o inferno é um lugar específico, ele não possui um poder independente. Como assim? É errado, irmãos, nas nossas orações ou nas nossas falas, nos nossos diálogos, nós mencionarmos e falarmos que o inferno tem poder para isso ou para aquilo. Certamente que quando a gente fala assim que os poderes do inferno, nós estamos pensando nas forças do mal. Claro, eu entendo isso. No entanto, o inferno em si, o local do juízo eterno dos ímpios, ele não tem um poder independente, ele não possui poder próprio. Então é só uma lembrança para corrigirmos a nossa fala. Segundo, diz-nos a palavra de Deus que, não sei se você já ouviu isso em algum lugar, ou se você já leu isso em algum lugar, assim como no céu, diz a Bíblia, que lá no inferno também vai ter galardão. Só que galardão invertido, né? Assim como no céu, no inferno vai ter galardão.
Quando nós formos falar sobre o céu, eu vou falar sobre galardão. Recompensa no céu, no inferno, punição. Abra aí, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, a partir do verso 12 até o verso 15, diz assim: Eu vos digo que naquele dia haverá menos rigor para Sodoma do que para aquela cidade. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidom se houvessem realizado os milagres que entre vós se realizaram, há muito elas teriam se arrependido, assentadas sobre a cinza com roupas de saco. Por isso, no juízo, haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós. E tu, Cafarnaum, serás elevado até o céu? Descerás até o inferno. Capítulo 12, vira algumas páginas aí, versos 47 e 48. O servo que conhecia a vontade do seu senhor e não se preparou, nem agiu conforme a sua vontade, será castigado com muitos açoites. Mas o que não a conhecia e fez coisas que mereciam castigo, será castigado com poucos açoites. A quem muito é dado, muito será exigido. E a quem muito se confia, mais ainda se pedirá. Esses dois textos aqui, depois você pode ler o contexto em casa, mas eles nos esclarecem muitas coisas. Vou pensar algumas delas aqui. Primeiro, assim como no céu haverá diferença de recompensas, no inferno haverá diferença de sofrimentos. Diz o texto que nós lemos que ali alguns serão castigados com poucos açoites e outros serão castigados com muitos açoites. Tem gente que vai sofrer mais no inferno. Ao que parece, ou ao que a Bíblia nos dá um pouco de revelação sobre este lugar, existirá diferença de sofrimento no inferno. E essa diferença vai ser pautada, vai ter como base o quê? Quanto maior a culpa, maior o castigo, maior o juízo. Lá no inferno as penas serão justas, concisas e proporcionais à ofensa que nós cometemos aqui em vida. Há um filme chamado Gladiador, onde o Russell Crowe, que é ali o personagem principal, ele está conversando com um amigo dele no fim do filme, numa cena emblemática. Naquele amigo bem forte, um negro alto, e ele meio em crise por causa das coisas que ele viveu, e parece que a vida não faz muito sentido aqui, porque ele perdeu a esposa e o filhinho de forma dramática, os soldados foram lá e assassinaram. E aí aquele gladiador amigo do Russell Crowe diz para ele assim: amigo, o que nós plantamos em vida, nós colhemos na eternidade. Seja no céu, seja no inferno. Alguns serão castigados com muitos açoites e outros com poucos açoites. Os que cometeram grandes pecados receberão uma punição grandiosa. Gente, nós, seres humanos, limitados, imperfeitos, cheios de defeitos, nós temos um senso de justiça que nos diz que aqueles que fazem coisas bárbaras precisam ser muito mais castigados que aqueles que fizeram coisas não tão bárbaras assim.
Vocês acham que Deus, que é perfeito em justiça, permitiria que lá no inferno um pagão comum, a sua tia, bondosa, educada, mas incrédula, e que vai para o inferno porque é incrédula, a sua tia deveria sofrer igual Hitler? Vocês acham que Deus não tem senso de justiça? Pois tem. Alguns sofrerão com muitos açoites e outros com poucos açoites. E nessa história toda, ninguém pecou com mais consciência do que Lúcifer. Por isso que os porões do inferno, os piores lugares, estão reservados para Lúcifer. Lúcifer é aquela criatura divina que há de sofrer mais do que qualquer outra. Por quê? Porque segundo o texto que nós lemos, e esse aqui é um segundo esclarecimento que o texto nos mostra, quanto mais luz, maior a condenação. Saiba disso. Quanto mais luz, maior a condenação. Olha o que a Bíblia diz no texto que nós lemos. No juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vocês. Jesus está dizendo, olha, os habitantes de Tiro e os habitantes de Sidom, eles vão ter um juízo menor do que o de vocês. Sabe por quê? Porque vocês tiveram um privilégio muito maior que o deles. O que Jesus está dizendo aqui? Privilégios negligenciados aumentarão a pena recebida. Jesus diz, Corazim e Betsaida receberam grandes privilégios e não aproveitaram. Logo, o juízo sobre eles será muito maior. Gente, isso aqui é impressionantemente assustador. Por quê? Porque segundo a Bíblia, nesse lugar real, para onde as pessoas vão, não para serem melhoradas, mas vão ali para sofrer. Quem vai sofrer mais? Aqueles que cometeram grandes atrocidades e aqueles que nesta vida tiveram maiores oportunidades. Ou seja, os pecados cometidos na ignorância, eles serão tratados com menor rigor do que aqueles pecados ou daqueles atos conscientes de desobediência. Você sabe que está fazendo errado e permanece, o juízo é maior. Ai de ti, Corazim, Betsaida, porque se aqui tivesse a luz que lá teve, se lá tivesse a luz que aqui teve, eles teriam se arrependido. Mas vocês tiveram esse privilégio, essa oportunidade, e não se arrependeram. Os abismos mais profundos do inferno podem estar reservados, talvez não para os grandes pecadores, mas para aqueles que desde a infância conhecem a mensagem da salvação e desprezam e negligenciam. Por isso que eu já falei aqui na igreja, o pessoal da antiga aqui na igreja sabe, eu vou repetir e continuarei falando. Olha, se você não está disposto a mudar de vida, não frequenta a igreja não. É pior para você. Porque se você ouve e não muda, o juízo é maior. Quem ouve a pregação das Escrituras e não atenta porque as Escrituras estão dizendo, diz a Bíblia que tal pessoa está acumulando ira para o dia do juízo.
Entende por que a Bíblia diz que a palavra jamais volta vazia? Porque se ela não servir para a sua salvação, ela vai servir para a sua condenação. Nunca volta vazia. Então, a Bíblia diz que no inferno vai existir grau de sofrimento. Então abre o olho. Se você não está disposto a mudar de vida, terceiro, essa aqui eu sei que vai incomodar algumas pessoas aí. Sei que vai quebrar um bocado de paradigma aí. Quem é o rei do inferno? Quem manda no inferno? Diz a Bíblia que Deus, e não o diabo, governa o inferno. Deus comanda o inferno. O inferno, gente, como qualquer outra coisa, foi criado por quem? Por Deus. O inferno faz parte da criação de Deus. Ele é o Criador e diz a Bíblia que Ele não abre mão de absolutamente nada do seu reino para ninguém. Hebreus 2:8 diz assim: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés, e ao sujeitar-lhe todas as coisas, nada deixou que não lhe fosse sujeito. Tudo está debaixo do governo soberano e absoluto de Deus. A Bíblia diz que Deus é que tem poder sobre o inferno. Jesus vai dizer lá em Mateus 10 assim: olha, não tenha medo de quem mata o corpo e não pode matar a alma. Pelo contrário, tenha medo de quem pode destruir tanto o corpo quanto a alma e lançar no inferno. Quem que tem controle sobre o inferno? A ideia... Engraçado, quando a gente é criança, a gente vê algumas coisas que a gente fica traumatizado, ou aquelas cenas ficam na nossa mente para o resto da vida. Você deve saber o que é isso. Eu tenho uma cena do desenho do Pica-Pau, em que aquele passarinho maldoso, ele foi para o inferno e ele está tentando fugir do inferno ali. Ele está sonhando, mas ele está tentando fugir do inferno, e o diabo está com um tridente, chifre, fisgando o Pica-Pau e jogando ele para dentro do caldeirão, e ele tenta fugir e não consegue. Toda vez que ele foge, o diabo vai lá e joga o tridente, pega o Pica-Pau e joga dentro do caldeirão quente. Gente, essa ideia de Satanás como atormentador de quem está no inferno, isso não é bíblico. Você não acha isso em lugar nenhum da Bíblia. Aliás, você não acha isso antes de um camarada chamado Dante Alighieri, que escreveu aquela tríade chamada de A Divina Comédia, que fala do céu, do purgatório e do inferno. Quem começou com essa história de que o diabo é o atormentador do inferno foi Dante. Dante que vai falar que Satanás tem chifre, que Satanás tem rabo, que Satanás é vermelho, tem um tridente na mão. Isso não está em lugar nenhum da Bíblia, gente. Isso é folclore que os crentes muitas vezes dão ouvidos e, por desconhecimento bíblico, começa mesclando, tendo um sincretismo. Isso não existe. Satanás como carrasco em lugar nenhum da Bíblia.
Aí teve um outro camarada, um outro escritor que piorou o negócio mais ainda. Um camarada chamado Milton, também muito famoso. Ele contribuiu para essa ideia equivocada de Satanás como o rei do inferno. Por quê? Porque lá no